Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6 em diante. Samuel 14, versículo 6 em diante. Vou ficar somente no versículo 6, irmão. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então, novamente, disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura velará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Amém. Pode sentar. Essa mensagem ela tem a ver também com o tema do ano da igreja. Simão, pode colocar o tema da igreja, que estava aí, a tela inicial aí. Esse tema do ano, né? O ano da atitude que gera conquistas. E é exatamente isso. Essa mensagem ela tem um contexto histórico. Se passa numa situação, num momento, ali no reinado de Saul, em um momento conturbado no reinado de Saul, onde Saul teve o papel de ser o primeiro rei a teoricamente unificar Israel, de fato as tribos. E nesse momento dessa passagem, desse versículo, Saul está quebrado. Eles tinham uma situação onde os filisteus estavam pressionando Israel. Israel estava com poucos homens. É dito que os filisteus controlavam a costa e pressionavam o interior de Israel. Saul tinha sido ungido rei para proteger Israel. Saul havia sido colocado, ungido. Porém, Saul errou. Saul desobedeceu a Deus. E Saul foi rejeitado. O reino de Saul foi rejeitado. Então, naquele momento, Saul estava lá, sem forças para liderar o seu povo. Saul tinha por volta ali de 600 soldados contra um exército massivo dos filisteus. Mais à frente nós vamos adentrar mais nessa questão de quantidade, de diferença. Mas havia uma desvantagem enorme, militar, em
entre os dois povos. E é nesse contexto onde há um rei rejeitado, e é nesse contexto onde há um rei que havia sido ungido e que agora estava em pedaços. E é nesse momento em que se levanta um homem, em que surge a pessoa de Jonatas, um personagem capaz de mudar a história daquele povo. Amém? Quando a palavra diz incircuncisos, nós compreendemos que há uma afirmação de Jonatas. Há uma afirmação dizendo que o povo de Israel era um povo escolhido. Então Jonatas está dizendo que Deus tem uma aliança com o seu povo. E aqueles que não têm uma aliança estão contra eles. Quando Jonatas fala a palavra incircunciso, significa que Deus está a favor deles e não daqueles que eles vão enfrentar. Eles não têm o favor, a proteção de Deus. Israel tem. Eles não têm. Então Jonatas precisava primeiro afirmar. Estava ali com o seu escudeiro, ele precisava afirmar em voz alta, para ele mesmo. Talvez com uma forma de relembrar, de adquirir a coragem necessária. Da mesma forma que às vezes o irmão vai fazer algo e você fala em voz alta, eu vou conseguir. Você não precisa dizer que vai conseguir, mas você sente a vontade de dizer que vai conseguir. Talvez até para o seu corpo mesmo escutar, como se fosse alguém de fora falando para você vai conseguir. Porque existe uma força na palavra. Quando a palavra é proferida, quando a palavra é dita, existe um poder. Existe uma manifestação da vontade. E Jonatas, ele diz, ele abre a boca. E nesse primeiro momento ele fala, ele coloca que nós somos o povo escolhido. Eles são circuncisos, eles não têm a proteção de Deus. Talvez o escudeiro já até pensasse, tá bom, Jonatas, eu sei disso. Para quem ficar repetindo, eu sei. Todo mundo já sabe. E Jonatas, ele completa esse versículo. Porventura, Deus nos ajudará. E essa palavra, irmão, é muito interessante porque Jonatas não presume que Deus vai ajudar do jeito que ele quer. Jonatas não presume aqui, ele não quer dizer aqui que Deus vai fazer e pronto. Isso é uma coisa muito interessante. Nesse contexto, nessa situação, nessa fala de Jonatas, ele se coloca à disposição de Deus. Ele se dispõe a confiar em Deus, independente do resultado. Independente do que viesse a acontecer naquela subida, em direção àquela guarnição dos filisteus, só ele e o escudeiro. Ele não fala, não tem outro resultado. Eu sei que Deus já ajudou, Deus já fez. Em outras palavras, Senhor, independente do que aconteça, eu confio em Ti. Aleluia! Quantos momentos da vida nós passamos por uma situação
em que nós queremos que aquela situação dê certo. De qualquer forma, de qualquer jeito, aquela situação tem que dar certo desse jeito. Quando damos um passo para trás e lembramos e pensamos na palavra de Deus não, independente do que aconteça, Deus seja louvado. Aleluia. Independente da circunstância que o irmão venha passar, do problema que esteja enfrentando, independente do resultado, Deus seja louvado. Glória a Deus. Eu confio em Deus. É uma fé que aceita tanto a vitória quanto a não vitória. Porque não quer dizer derrota. É uma forma diferente. Não é porque não aconteceu como você queria que houve uma derrota. Apenas um agir diferente, uma resposta diferente de Deus. É diferente de uma derrota. Quando você coloca que houve uma derrota, você já desiste. E Deus não é Deus para ser derrotado. Quando você para para pensar nisso, você pertence a Deus. Ele guia os seus passos. E quando algo não acontece como você queria, se você disser que perdi, fui derrotado, você está dizendo que Deus foi derrotado. E não é isso que a palavra diz. Deus não erra. Deus não mente. Deus não se engana. Se aquilo não aconteceu como eu queria, é porque Deus tem algo diferente para fazer. Aleluia. Amém? Deus tem algo melhor para fazer. Amém. Existem pessoas que estão, às vezes, esperando uma oportunidade, uma situação, e aquela situação não acontece, e a pessoa fica, nossa, era uma chance, era a oportunidade do meu sonho, não aconteceu. Mas a pessoa continua orando, continua agradecendo, continua confiando, e acontece algo extraordinário que ele não pensava que poderia acontecer. E é assim que Deus age. Deus age no extraordinário. Deus não é comum. Deus age de forma extraordinária, de forma avassaladora. Deus é um Deus que muda, que transforma, e que faz mais do que podemos pensar ou pedir. Amém? Porventura o Senhor nos ajudará. Isso subindo para enfrentar uma guarnição dos filisteus. Ele e o escudeiro. Então, praticamente é como se estivesse indo para a morte. Você está seguindo para a morte. Você está seguindo para o que pode ser o fim da sua vida. E você se coloca nessa posição. Pode ser que Deus nos ajude. Porventura Deus vai nos ajudar. Mas se também não acontecer como te quer, seja feita a vontade de Deus. E o escudeiro responde: faze tudo o que tiveres no teu coração. Primeiro, que para o escudeiro responder isso, ele tem que confiar muito em Jonas. O escudeiro confiava em Jonas, com todo o seu coração. O escudeiro estava ali e ele sabia da pessoa de Jonas, da pessoa leal a Deus, do homem que era Jonas. O escudeiro ouvindo aquilo tudo: ô Jonas, eu confio em ti, meu irmão. Se você quer fazer, eu confio em você. Como é bom você estar acompanhado de pessoas que olham para você
Eles veem uma pessoa certa, uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa agradável, temente a Deus. E você vai fazer algo e essa pessoa olha para você, pode ser seu cônjuge, seu familiar, seu amigo, olha para você e fala: João, segue, faz o que seu coração estiver falando, eu estou contigo. Faz o que seu coração estiver falando, porque eu conheço que você é um homem correto, um homem justo. Você é uma mulher correta, uma mulher justa. Faz o que o seu coração está falando, porque eu sei que o seu coração está sob a vontade de Deus. Glória a Deus. Eu sei que o seu coração pertence a Deus. Eu sei que você está sendo guiado por Deus. Glória a Deus. Então, o que o seu coração falar é Deus falando. Glória, aleluia. Amém? Amém, Senhor. Obrigado. A disposição do escudeiro para seguir Jonatas mostra o impacto que a fé tem nas pessoas. A sua fé pode ser tamanha que as pessoas ao redor vão sentir essa fé, vão sentir algo diferente que eles não vão saber explicar, e você vai mover. Quando você falar que algo está para acontecer, que algo você quer que algo aconteça, você vai orar, porque você vai pensar naquilo, a tua ação, a tua forma de agir vai englobar aqueles que estão à sua volta, porque eles vão sentir aquele mover. A fé é tamanha que ela sobressai, e as pessoas que às vezes têm dúvida não vão ter mais dúvida. É aquela convicção que você vê a pessoa convicta do que está falando e você acredita assim, sem pestanejar. É a fé daquela pessoa que induz a confiar naquilo. Às vezes a pessoa até fala: olha, eu não estava levando fé não, mas depois que você falou, eu estou contigo. Glória a Deus. Aleluia. Se nos disserem subir a nós, então subiremos. Então Jonas coloca um gatilho. Jonas pede um sinal para Deus, para confirmar que aquilo que ele está fazendo não é à toa. Jonas não é doido, ele confia em Deus. E naquele ponto, Jonas fala: se os filisteus disserem para se subir, porque os filisteus estão vendo eles. Isso é mais doido. É isso. Jonas e o escudeiro estavam subindo para enfrentar uma guarnição de filisteus que estavam vendo eles subindo. Não foi uma coisa à noite, na penumbra, que ninguém estava vendo, que ninguém estava. Jonas estava sendo visto. Como que tu vai fazer um ataque com uma guarnição dos inimigos, praticamente sozinho, e não vai escondido? Existia algo para acontecer ali. Deus estava agindo naquele momento. Jonas pede um sinal, ao contrário de seu pai, Saul, que fazia as coisas de forma precipitada. Então, Jonas pede um sinal a Deus. Jonas aguarda Deus falar. Saul fazia antes, porque achava que era o melhor, achava que era para ser feito primeiro.
Em quantos momentos da nossa vida nós buscamos primeiro a orientação de Deus? Antes de assinar algo, antes de fazer algo. Quantos momentos da nossa história nós pedimos uma orientação de Deus para saber se aquilo estava certo? Se era realmente a vontade dele? Quando você está conectado a Deus, quando você está sensível ao falar do Espírito, o que o mundo chama de intuição é o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Quando você anda correto, de acordo com a vontade de Deus, e você vai fazer algo, você vai planejar algo, e você não sente que aquilo é para acontecer, e você ora a Deus, você pede direção a Deus, e aquele peso no seu coração, então você sabe no seu íntimo, então você reconhece que é preciso fazer uma outra trajetória, que é preciso pisar no freio, que é preciso aguardar o momento certo de atacar. Não pense que você não vai progredir, mas existe um momento certo. Existe um momento que Deus vai falar. Glória a Deus. No seu coração. Ele vai tocar no seu coração. E você vai sentir algo que vai contra a sua lógica, contra a sua razão. Não, mas isso aqui era tão melhor, é tão bom. Mas você sabe que não é para ir. Você sabe que não é para fazer. Aleluia, Deus. Então Jonas pede um sinal. Se os homens não dissessem, venha, só pode subir, quer dizer que é Deus permitindo. E se os homens falassem, o que vocês pensam que estão fazendo aí? Voltem, vamos matar vocês. Jonas não iria seguir. Os filisteus estavam nessa guarnição. Era um lugar chamado Micmá, uma região montanhosa. É dito que os filisteus eles possuíam 5 lugares, 5 estados, cidades-estado: Gaza, Asdod, Ascalon, Ecrom e Gat. Então, os filisteus tomavam conta da costa. E os filisteus, eles eram praticamente donos na metalurgia. A metalurgia era deles. Armas de ferro, de aço. E é dito na palavra que o exército de Israel, que naquele momento só tinham 600, só tinham 2 espadas, de Saúl e de Jonas. O resto era arma de madeira, de pedra, funda. E o exército filisteu possuía a metalurgia, era dono da metalurgia. Eles fabricavam armas, espadas. Então, meu irmão, como que você chega num momento desse? Como você acha que vai ter uma vitória? Como que Jonas achava que poderia ter uma chance? Era irracional. Como? Se Jonas falasse para mais alguém que iria fazer isso, o que as pessoas iam dizer? Está louco? Você está louco? Você vai morrer. Não
Tem coisa, tem momentos, tem situação que nós só contamos para os mais próximos. Glória a Deus. Que nós só contamos para aqueles que estão juntos, que estão na mesma situação, no mesmo barco. Glória a Deus. Jonas não contou para o seu pai Saul, apesar de Jonas ser fiel a Saul, era um filho fiel. Mas ele não contou para Saul porque Saul estava mal. Porque pode ter certeza, irmão, se Saul estivesse bem, Jonas teria contado para Saul e Saul ia apoiar. Mas Saul não estava em plena consciência e Jonas sabia disso. Ele só podia contar com o escudeiro dele, porque o escudeiro dele conhecia ele. O escudeiro de Jonas conhecia Jonas, conhecia o coração de Jonas. Tem momentos que você vai fazer algo, faça no secreto. Aleluia. Glória a Deus. Você é Deus e aqueles que conhecem o teu coração. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Então os filisteus estavam pressionando Israel pela costa, e essa guarnição ficava na montanha, num ponto estratégico, que também atrapalhava a questão de transporte, de alimento, de pessoas. Então é bem possível também, irmão, que quando os filisteus viram Jonas e o escudeiro subindo, eles já estavam acostumados a ver o povo de Israel fugindo, ou trocando de lado, porque tinha gente do povo de Israel junto com os filisteus, trocando de lado. E tinham vários que se esconderam em buracos e cavernas. Então, quando os filisteus olharam, vem aqui, pô, não quer dizer, se junta a nós. Ou, está vindo aqui para se esconder em algum lugar, vai subir, vai correr, vai se esconder em algum buraco, igual os outros fizeram. Era comum. Israel, até um tempo atrás, estava com 3.000 soldados. Mas ali fugiu, ou trocou de lado, ficaram 600. E aquela guarnição, meu irmão, é interessante que a guarnição não era o exército total dos filisteus que estavam ali. Eles estavam espalhados pela região. Aquela guarnição, estima-se que poderia ter entre 200 a 500 soldados. Menos do que o exército de Israel. Israel estava com 600. Em questão de números, era só em todo mundo, né? Mas Israel não conseguia atacar. Não tinha condições de atacar. Apesar daquele número de filisteus provavelmente ser menor do que o número do povo de Israel, dos soldados israelenses que estavam ali embaixo, a parte militar, o poderio militar dos filisteus era maior. Como aqui foi falado sobre a questão da mitologia, das armas. Então, o poderio militar era maior. Existia uma posição estratégica. Para o exército atacar a guarnição, tinha que fazer igual o Jonas estava fazendo. Em determinado momento, o Jonas precisava usar as mãos para escalar. Então, você numa posição que você está aqui vendo o inimigo subir, você é muito mais fácil de atacar. Podendo jogar pedra, podendo jogar óleo quente, podendo jogar lança, qualquer coisa. Então aquele número de 600 para 500, talvez, se colocasse o máximo na guarnição, iria cair drasticamente só nesse ponto. Então, os filisteus tinham melhores armas, estavam numa posição melhor,
E existia um medo, um desânimo no exército de Saul. Muitos fugiram. E não havia uma direção espiritual por parte de Saul. Principalmente isso. E nós já vimos guerras sendo vencidas na Bíblia com 300 e um exército ser dizimado. Nós já vimos situações onde havia poucos enfrentando muitos. Agora, o principal era isso. Não havia uma direção espiritual por parte de Saul. Deus havia rejeitado seu reinado. Então Saul estava numa posição que entregue. Qualquer momento podia acontecer o que for. Era uma pessoa inerte, não ia ter reação. Então os filisteus zombam de Jonas quando vê Jonas subindo. Eles confiavam, eles sabiam que tinham superioridade em todas essas questões. Mas no momento que os filisteus fazem esse convite de forma zombeteira, de forma a tirar sarro de Jonas, nesse momento Jonas confirma que Deus está agindo. Então no momento que o inimigo zomba, falar que Deus tem um senso de humor. Só fala, a imagem de Deus muito sério. Deus, é claro que Deus é sério, mas Deus gosta de humor. Faz as coisas de forma que você para para ver e começa a rir. Olha o que Deus está fazendo. Igual Elias, olhando os profetas de Baal, rindo. É isso. É isso. É uma confirmação de que Deus vai dar a vitória. Então, quando o inimigo zomba de Jonas e pede para ele subir, Jonas começa a subir mais rápido. Eles não viram Jonas como uma ameaça. Muitas vezes o inimigo não te vê como uma ameaça. Vê você caminhando, vê você vindo para a igreja, às vezes devagarinho, vê você em casa, às vezes devagarinho. Olha, você lê a tua palavra, você escuta uma oração, faz uma oração, escuta uma mensagem. Ou você está subindo. Você está subindo essa montanha, você está escalando. Pode estar difícil, pode estar sangrando. Você está olhando aquele sol, está ficando desidratado. Mas você está seguindo. Glória a Deus. Para Jonas não importava o que os filisteus estavam falando. Eles podiam estar falando o que for. Para Jonas importava que Deus estava no controle. Aleluia. Glória a Deus. Não importa o que as pessoas dizem sobre você, porque você pode seguir, ou o que você é capaz ou não de fazer. O que importa é que Deus guia a sua vida. Glória a Deus. O que importa é que você está fazendo a vontade de Deus e que Ele está no controle. Isso é o que importa. As pessoas podem falar, o inimigo pode zombar, mas você está seguindo, porque só você e Deus sabem o que importa. Só você com Deus sabe que a vitória está próxima. Glória a Deus. E os filisteus eram para ter aprendido aqui, né? Porque um tempinho depois um homem chamado Davi passou por uma situação parecida com o próprio filisteu zombando dele, achando que não era capaz, né? Na arrogância dos filisteus, eles não viram um perigo. Não viram perigo em Jonas
e não viram o perigo que ela viu, anos depois. O diabo, ele gosta de repetir ações. Pode parecer criativo, mas ele repete as ações. Porque ele sabe que muitos vão cair. Não tem por que ele ficar mandando a estratégia. Ele sabe que a grande maioria vai cair naquela zombaria. Vai se deixar levar pela circunstância. Ele sabe que ele nem se preocupa. Mas tem momentos em que você, o crente, aparece. E quando o diabo se depara com a situação, ele é envergonhado. Não para de fazer, não pode se levar, ele gosta. Pode sofrer, né? É nessas horas que você, confiando em Deus, surpreende o inimigo e traz vergonha ao diabo. Deus gosta de surpreender. E Deus pode te usar para surpreender. Glória a Deus, aleluia. Que não basta uma vitória simples. É preciso ser uma vitória avassaladora. Glória a Deus. É preciso ser uma vitória convincente. Para que todos vejam que o Senhor é Deus. Sem restar dúvidas. Existem às vezes aquelas pequenas vitórias que para você acha que já está bom isso aqui. Mas Deus tem muito mais, porque para Ele ser louvado, para que todos vejam, tem que ser surpreendente. É para surpreender e aprender a envergonhar o diabo. Então, irmão, quando você começar a conquistar as suas coisas, você estiver conquistando, saiba que Deus tem mais. Porque a tua conquista é vergonha para o diabo. A tua conquista é uma vitória de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Não mexa com o povo de Deus, porque Deus respondendo, a vergonha cairá sobre a sua cabeça. Não mexe com o povo de Deus. Porque Deus responde de forma forte, direta. Jonas subiu, trepando com as mãos e os pés. E quando Jonas sobe, é dito que Jonas e o escudeiro matam 20 homens. Vamos já estar esperando, hein? Jonas e o escudeiro se colocam num lugar por volta de uns 30 metros quadrados. Então, nesse espaço de 30 metros quadrados, Jonas e o escudeiro matam 20 homens. Jonas dava o primeiro golpe, o escudeiro terminava. Jonas dava o segundo golpe, o escudeiro terminava. 20 homens. Pode ter certeza, os homens nunca imaginariam que teriam aquele povo que já estava praticamente derrotado, teria a ousadia de entrar no terreno do inimigo e fazer o que fizeram. Eles estavam tão confiantes de que isso não iria acontecer, que pode ter certeza, eles estavam conversando, a arma estava lá, estava na fogueirinha, estava ali, algum deve estar descansando, no almoço, da janta, que seja. Lembrando que tinham mais algumas centenas de soldados naquele lugar, naquela guarnição. Mas aqui, naquele espaço, Jonas e o escudeiro matam 20. E o impacto dessa ação de Jonas é multiplicado por Deus.
multiplica o efeito da ação deles. Deus multiplica o efeito da ação. Aleluia. Atitude. Amo da atitude que gera conquistas. A atitude que você tem, seja ela qual for, em prol da palavra de Deus, em prol do cristianismo, em prol da palavra, da verdade, do que é justo, do que é correto. Deus pega essa atitude e de uma forma que você não imaginava, Ele multiplica. Aleluia. É preciso que façamos, que demos dar o primeiro passo. É preciso que venhamos aí fazer o primeiro movimento. É preciso que nos colocamos à disposição. É preciso que começamos a andar. Está difícil, está complicado, mas eu estou andando. Eu estou tendo uma atitude. E pode ter certeza que Deus vai honrar. Glória, aleluia. Deus age através da fé. E Ele honra os passos de fé que nós damos. Tem alguns que falam que é o pulo de fé. É quando você pula de uma situação que você não sabe, não está olhando para o fundo. Mas você sabe que ali existe salvação. Que existe algo. Que Deus está ali. E que você não vai morrer. Você não vai perecer. A vitória começa quando Jonas decide agir. Passos de obediência. Quais são os passos que estamos dando? Que tipo de obediência estamos oferecendo para Deus? Quais são as nossas atitudes? Tem uma história real de um evangelista, missionário chamado George Miller, que foi um cristão alemão, lá do século XIX na Inglaterra. E a sua vida era cuidar de órfãos. A vida dele, ele tinha um chamado de cuidar dos órfãos. George Miller. Em determinado momento, desde o início dessa missão que ele tinha no coração uma situação peculiar. Ele não queria pedir ajuda para as pessoas. Ele colocou para Deus que ele não iria pedir nada para ninguém, somente para Deus. Ele não ia procurar político, ele não ia procurar amigos, nada, familiar, nada. Ele tinha esse propósito, era dele. Jamais ele ia pedir ajuda. E certa manhã, ele estava com as crianças na mesa para tomar café e viu que não tinha pão, não tinha leite. E as crianças vendo aquele prato vazio na mesa, ele pediu para todos segurarem as mãos e começaram a orar, agradecendo a Deus pela comida. E ninguém estava entendendo nada. Como que eu vou agradecer a Deus? Não estou vendo nada aquele no prato. Ele começou a orar. Deus, obrigado pelo pão. Obrigado pelo leite. Agradecendo.
Glória a Deus. Poucos minutos depois daquela oração, que eles estavam naquela mesa, batendo na porta do padeiro, uma sacola cheia de pão, e falando que de madrugada sentiu Deus falar com ele que era para trazer pão naquele dia para os órfãos. Aleluia. Glória a Deus. Logo em seguida, um leiteiro apareceu. Quebrou a carroça do leite, o leite ia estragar, e achou ali um orfanato para distribuir o leite. Glória a Deus, Pai. Bom, então ao longo da vida, George Miller ele cuidou mais de 10 mil órfãos, sempre confiando que Deus iria prover. Glória a Deus, Pai. Passos de fé. Esse é um passo extremo, né? E Deus age de forma extrema também. Aleluia. Deus multiplica. Temos um caso também de um homem chamado Hudson Taylor. Ele foi missionário na China. Ele fundou uma missão para o interior da China. Ele acreditava que o Evangelho precisava adentrar as regiões mais remotas da terra. Mesmo em meio à oposição cultural, espiritual, que seja. Então, certa vez, ele estava sem recursos. E ele orou fervorosamente. Eu digo que ele ora fervorosamente. E nessa oração fervorosa, ele recebe uma ligação de uma oferta que ele não estava esperando, que iria sustentar a missão dele ali na China. Ele viu milhares de chineses se convertendo ao Evangelho. Aleluia. Ele dizia uma frase interessante: tente grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Amém. Aleluia. Amém? Da mesma forma que Deus usou Jonatas, usou esses missionários, o mesmo Deus que está aqui hoje, querendo nos usar. Glória, aleluia. Queremos que nós venhamos a dar os passos de fé da nossa vida. Deus não precisa de números ou recursos. Deus precisa de você. Deus precisa que você faça, se movimente, tenha uma atitude. Deus precisa que você gere uma ação. Inicie algo. E Deus age poderosamente, ainda nos dias de hoje. E sempre age, porque Ele é o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. No momento que você está cansado, desanimado, triste, cabisbaixo, tropeçando, se arrastando, em todo momento, Deus é contigo. Glória a Deus. Ele não vai te deixar sozinho. Fale com Ele. Peça a Ele. Diga a Ele. Trate com Ele. Converse com Ele. Glória a Deus. Tiveram muitos outros conflitos, irmão, entre o povo de Israel e os filisteus ao longo da história. Diversos. E séculos depois,
os filisteus desapareceram da história. Sabe o que é um povo, uma cultura desaparecer? Não importa quando dure a batalha, o conflito, Deus é contigo. Glória a Deus. E aquele problema vai desaparecer em algum momento. Aleluia. Aquela situação vai virar história, vai virar testemunho. Deus permite que venhamos a passar por tantas coisas para darmos testemunho de como Ele é Deus, de como Ele é grande. Aleluia. Se o teu problema é grande, se o teu problema é complicado, é porque a vitória de Cristo na sua vida vai ser grande demais. Você de uma forma que tantos vão se assustar quando te olharem. Então pode ter certeza que quando a situação parece uma montanha, é porque há um agir de Deus tão grande Aleluia. que vai multiplicar aquilo que está acontecendo. A tua vitória será multiplicada. Aleluia. Pode ser uma crise financeira, um problema de saúde, familiar. Vamos dar o primeiro passo. Vamos dar o passo de fé. Vamos realmente viver o ano da atitude. Confiando nele, esperando nele, aguardando nele. Glória a Deus. Não pode ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Vamos Glória a Deus. levantar uma oração agora, Sim, meu Deus. pedindo a Deus que venhamos a segui-lo, confiando nele, colocando o propósito nos nossos corações de não parar de andar, colocando o propósito diante de Deus de que vamos dar os passos de fé. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, Senhor, estamos aqui hoje na sua presença e para decretarmos, para dizer, Deus, a Ti, que nós, Senhor, nos comprometemos a dar os passos de fé necessários para a sua vitória, necessários para que o Senhor, Deus, multiplique as conquistas, multiplique, Senhor, e que o mundo veja que só o Senhor é Deus. Aleluia. Que todos ao nosso redor vejam o teu agir, o teu mover em nossas vidas. Senhor, sabemos que o inimigo se levanta de diversas formas, de diversas maneiras, mas ele vai ser envergonhado no nome de Jesus. O inimigo será envergonhado. E nós vamos dar o primeiro passo, confiando que Tu estás conosco, sabendo, segundo a Sua direção, confiando na Sua direção, sabendo que a vitória já é nossa no nome de Jesus. Aleluia! Não há nada, nem ninguém, nenhuma circunstância maior do que Teu agir, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tu és a rocha inabalável. Deus. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai. Senhor, que nós tenhamos forças para prosseguir, para subir essa montanha. E quando nos encontrarmos, temos de frente com a zombaria do inimigo. E aí, Senhor, nós teremos certeza da vitória. Que não venhamos a nos assustar com a quantidade do problema. O quão poderoso parece o problema. A guarnição inimiga será dizimada. Da mesma forma que
vencedor. Da forma que estamos, às vezes com pouca espada, em pouca quantidade, mas confiando no Deus que é o Senhor dos exércitos. Senhor, que seja feita a sua vontade. Meu Pai. Deus proverá Meu Pai. tudo, que a sua vontade prevaleça. Se for do jeito que pensamos ou de qualquer outro jeito, sabemos que tu tens o melhor. Tu és Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, essa manhã. Amém. Amém. Glória a Deus.